Estamos online. Cafezinho online. Cafezinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Enquanto o pessoal Estou com sono ainda. Enquanto o pessoal vai entrando. Acordando. Algumas pessoas já me conhecem, mas eu sei que algumas que vão assistir essa live ainda não me conhecem. Bom dia, Laís. Tudo bem, amor? Então, eu vou me apresentar. Meu nome é Jéssica Manucci. E esse é o primeiro, né? A primeira live que a gente vai fazer do Devocional com Mesa Posta. Sempre fazia nos stories. E agora, toda segunda, 7h30 da manhã, vamos ter o nosso Devocional com Mesa Posta. E cada semana um tema diferente, né, amor? Sim. E o tema de hoje... Oi? Pode falar. E aqui nesse perfil, eu ajudo vocês a fortalecerem laços familiares através da Mesa Posta. Então, quem aí não me segue, já aproveita para me seguir. E quem tá aí online, já aproveita para encaminhar a live para quem você acha que vai fazer sentido esse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre identidade. Devocional de hoje. Isso. Então, bora lá? Bora. Então, vamos lá. O Bruno vai ler aqui para vocês e a gente vai comentar. O tema desse devocional hoje é Liberte-se do molde. E o texto que foi usado é 3 João 1:11. Então vamos lá. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Às vezes as pessoas no mundo querem que nos moldemos à sua imagem. A palavra moldar significa ser semelhante em forma ou caráter, se comportar de acordo com os moldes ou costumes vigentes. Quer ler o segundo? Oi? Quer ler o segundo? Pode ler. Romanos 12:2 diz: não imitem a conduta e os costumes desse mundo. E João 3:11 diz para não imitar o que é mal, mas sim as boas coisas de Deus. As pessoas sempre tentam nos enquadrar em seus moldes, em parte dividir da sua própria insegurança. Isso faz com que elas se sintam bem sobre o que estão fazendo, se conseguirem que a outra pessoa também esteja fazendo isso. Poucas pessoas têm a capacidade de ser quem são e deixar que todos sejam quem eles querem ser. Dá para imaginar como seria o bom mundo se todos nós fizéssemos isso? Se cada pessoa estivesse segura em quem ela é e deixasse que os outros fossem quem elas são, então nós não teríamos que nos modelar e sermos imitadores dos outros. Imitações dos outros. Eu quero encorajá-lo hoje a acreditar que você pode ser um imitador de Cristo e se libertar do molde do mundo. Essa parte não precisa. Gente, então, por que a gente escolheu esse tema para essa primeira live? Porque quando a gente fala, né, toda vez que começa o ano, a gente faz aquele monte, né, de metas, de promessa, mas se a gente não entender quem a gente se perde no caminho. A gente sempre vai se perder no caminho se a gente não entender quem a gente é. A nossa identidade, ela precisa estar firmada em Deus. Deus, ele sempre vai aprovar a gente. Lógico que ele sempre vai aprovar a gente para as coisas boas, né? Então, muitas vezes a gente quer estar em determinado local, a gente quer estar em determinado grupinho. Só que às vezes aquilo não combina com a gente, aquilo não faz bem pra gente. E mesmo que isso, e aí eu tô falando, gente, às vezes a gente quer estar dentro de algum grupo, dentro da nossa própria igreja, mas aquilo não faz bem pra gente. E aí a gente a gente vira quem a gente não é pra poder estar ali, sabe? Então, e isso muitas vezes atrasa a gente receber as nossas bênçãos, sabe? E eu vou dar um exemplo de
de uma coisa que aconteceu comigo. Meu sonho sempre foi casar. Mas em um determinado momento da minha vida, eu só andava com pessoas que eram solteiras e só pensava em trabalho. Trabalho. Assim, tanto que eu era workaholic. Não que eu não seja hoje, mas Um pouquinho. Um pouquinho. Mas, o que acontece? Se eu desejava ter um marido segundo o coração de Deus, dentro dos princípios da igreja, uma pessoa que fosse amasse a Jesus acima de todas as coisas, uma pessoa que fosse provedor, combina o fato de eu andar sempre com pessoas solteiras e que põe o trabalho acima de tudo? Não combina. Só que eu queria um marido, mas eu estava no ambiente errado. Ah, mas é errado trabalhar? Gente, não é, tá? Não é isso que eu tô falando. Tô falando aqui que é errado trabalhar. Só que quando Deus, né, me trouxe para Poços, para quem conhece um pouco mais da minha história, quando Deus me trouxe para Poços, Ele me colocou no meio de muitas mulheres casadas. E pasmem, a maioria delas que não trabalhavam fora, que cuidam do lar. Então, assim, eu aprendi um novo mundo. E aí sim eu me encaixei dentro de um grupo onde pra mim fazia sentido para aquilo que eu queria. Então, muitas vezes a gente põe aquele monte de coisa na nossa lista, né, do começo do ano. Várias mudanças. Mas a gente não muda o principal, que é o nosso ambiente. São as pessoas que a gente está junto. E quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente olha para Deus, a gente sabe quem a gente não precisa se moldar pro outro. A gente não precisa querer imitar o outro. A gente não precisa querer olhar e falar assim, eu vou mudar o meu estilo de roupa, eu vou mudar meu estilo de cabelo, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, para poder se encaixar dentro de um mundo que não é seu. E quantas vezes a gente já fez isso? Me conta aí, alguém já fez isso? Já mudou quem você é, o estilo de alguma coisa, para poder se encaixar dentro de talvez de um determinado grupo? Me conta aí nos comentários se alguém já fez isso. Eu já fiz, acabei de contar, né, uma situação. Então, o Bruno vai ler agora o que Jesus fala, né, em Gênesis 1:26. Então, Deus disse, façamos os seres humanos à imagem conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Ó, gente, aqui ó, a Luna falou que já passou por isso, a Laís também. E é isso, gente, todo mundo já parou por isso. Bom dia, Lari, tudo bem, amor? Então, a Lari também já fez isso. Gente, todo mundo faz isso, né? E Deus, ele já falou que a gente é a imagem e semelhança dele. Então, a única pessoa que a gente precisa copiar, a única pessoa que a gente precisa ser igual, que a gente precisa estar no ambiente que ele está e querer se moldar para ser parecido é com Jesus. Porque Jesus, ele é nossa referência, né? E é a pessoa que não tem pecado, não tem nada, pelo contrário, ele é tão bom que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, gente, que nesse começo do ano, mais do que metas, mais do que, eu quero alcançar isso, eu quero alcançar aquilo, que a gente possa querer ser mais parecido com Jesus, ter a nossa identidade firmada com Jesus, porque eu tenho certeza que muitas das coisas que às vezes a gente não consegue alcançar na nossa vida, não é porque a gente não tem capacidade, não é porque Deus não quer nos abençoar, mas muitas vezes é porque o ambiente que a gente tá não favorece para que a gente chegue lá. E muitas vezes estar no ambiente errado não é por uma escolha consciente, muitas vezes é por uma escolha inconsciente, por falta de identidade, às vezes por se sentir rejeitado ou por querer fazer muito parte daquilo para se sentir bem, enfim, que nesse ano, mais do que qualquer outra coisa, a gente possa firmar nossa identidade em Deus
né, ser muito parecido com ele. Eu tenho essa oração, eu peço pra Deus todos os dias para que eu seja mais parecida com ele. Ainda preciso melhorar muito, mas eu sempre peço isso. E que vocês também, né, esse ano possa aí olhar mais para vocês e serem mais parecidas com Jesus e sair dos ambientes que muitas vezes não nos fazem bem. Quer complementar com alguma coisa? É isso, a identidade serve para fortalecer também quem você é, porque muitas vezes acontece, principalmente na época da escola, o pessoal te ofende, fala mal, te bulina, né? E quando você entende quem você é, não vai ser outras pessoas que vão falar da tua roupa, do teu estilo, do teu perfil, o que você faz, o direcionamento que você está tendo, porque você tem muita clareza de quem você é. E eu acho muito legal, depois que você entende bem sobre identidade, assistir o filme do Rei Leão. Porque no Rei Leão ele mostra claramente o como muitas vezes a gente acaba se relacionando com pessoas erradas e fazendo coisas que não condiz com aquilo que Deus quer para nossa vida. Que é o exemplo lá do Hakuna Matata, que o filho do Rei Leão acaba fugindo de casa por conta que o tio dele lá briga com ele, fala mal dele, ele resolve fugir de casa e daí ele se relaciona com o Timão e o Pumba lá. E ele começa a comer larvas, insetos, comer coisas que não tem a ver com a personalidade dele. Porque ele não é, ele é o leão, ele tem que caçar, ele tem que ir atrás da personalidade dele, é aquilo que Deus mandou ele fazer. Da raça dele, né? Daí o que acontece? O Rei Leão acaba se relacionando com pessoas erradas e se envolve errado. Até que vem lá o macaquinho e fala, você é filho do rei, daí aparece o reflexo dele assim, e mostra quem realmente ele é, e ele ativa aquilo nele, daí ele ruge assim, grita assim, daí ele entende, ele entende quem ele é de verdade. E isso é muito legal, e é exatamente isso que acontece. Quando a gente é apresentado para Deus, a gente tem tem a tendência de ter essa mesma reação, de explorar mais quem você é, se encorajar. Às vezes você acaba mudando toda a tua vida, você larga, às vezes até a tua profissão, aquilo às vezes não tem nada a ver com você larga o teu estilo de vestir, muitas vezes, você acaba abandonando pessoas. E entra a parte que Jesus diz sobre o sacrifício, porque a mudança não vai ser fácil. Para algumas pessoas que estão com uma vida totalmente fora do que Deus diz, do que elas são, ela vai ter que mudar drasticamente e é um peso muito maior. Para outras não, às vezes a pessoa já tem uma vida mais tranquila, vai ter que fazer alguns ajustes, e beleza, mas cada um tem uma história, mas de qualquer forma, o mais importante é crer na palavra, crer em Jesus e buscar Ele como seu único Salvador. E daí cada um vai ter um direcionamento que Deus vai falar, que vai ser mais fácil ou mais leve. E é isso. Acho que é isso. Identidade é uma coisa bem legal assim de entender, porque isso é uma das coisas assim que muda a tua história de vida, assim. E é uma coisa que hoje, parando para ver, para mim é simples, mas lá atrás, no começo, nossa, como assim identidade? E é bem legal. E esses 3 versículos ele fala muito sobre, que é Romanos 12:2, que é a transformação da mente. A transformação vem através da palavra. E Gênesis 1:26, que ele fala quem a gente é. E tem um exemplo bem legal, que é assim. Por exemplo, se você planta uma árvore de maçã, ela não vai dar laranja, não vai dar pera, não vai dar melancia, ela vai dar maçã. E a gente também tem a nossa natureza. Deus colocou a gente aqui na Terra para ser filhos. Então você não é pedreiro, você não é arquiteto, você não é youtuber, instagrammer, blogger. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. E muitas vezes a gente fica preso naquilo que a gente construiu porque pagou caro na faculdade, porque investiu pesado no negócio. E muitas vezes quando a gente tem como é que se diz, essa visão, eu tenho certeza que se você já visualizou aquilo, Deus já falou com você, e você tem a certeza,
você tem que caminhar sobre aquilo que ele te chamou para fazer. E às vezes a gente fica escravo dessas coisas a vida inteira, sofrendo, desanimado, triste, entra em depressão, muitas vezes porque só está tendo essa crise de personalidade. E é isso, e foi o que aconteceu comigo. Eu acabei mudando de área depois que me converti, assim, que entendi quem eu sou, porque isso me destravou minha comunicação, fez eu andar com outras pessoas, enxergar coisas que eu não tinha enxergado, e estou aberto a continuar trilhando esse caminho. E assim, uma coisa que uma vez eu ouvi, a única certeza que a gente tem que a gente é filho de Deus. Mas a nossa profissão, a gente está naquela profissão. Porque se a gente fosse a nossa profissão, a gente não poderia mudar. E quantas pessoas fazem transição de carreira, né? Quantas pessoas mudam, às vezes, aquilo que ela faz. Então, que a gente tenha essa certeza, a única certeza que a gente tem é que a gente é filho de Deus. As outras coisas, todas, elas podem ser mudadas. É isso. Amém? Amém. Alguém tem algum pedido de oração que a gente vai orar? Se tiver algum pedido de oração, manda aqui. E vamos fazer print? Você faz print aí, amor? O que é que eu faço? Vamos fazer print pra gente postar. E aí você fala posta aí o que você mais gostou hoje da live, tá? Então vai, 1, 2, 3 e X. Alegria. Aí. E é isso. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui. Não. Então, bora lá orar. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom com todos nós. Obrigado por essa live. Deus, que o Senhor possa tocar o coração de cada um que está ouvindo e aqueles que ainda vão ouvir. Obrigado por cada um que entrou, que o Senhor abençoe a semana, que o Senhor abençoe o dia, o ano, e que todos nós possamos estar firmados, Deus, na palavra do Senhor, que a gente possa entender quem a gente é, que a gente possa, de fato, Jesus, olhar para o Senhor como o nosso espelho, que a gente possa cada dia ser mais parecido com o Senhor, estar mais firmado na Tua palavra, firmado em raízes, ter raízes fortes, ter raízes bem profundas no Senhor, porque assim, Deus, a gente vai colher os frutos daquilo que o Senhor já prometeu para cada um de nós. Amém. Amém. Pessoal, beijo. Assistam Rei Leão. Assistam o Rei Leão, tarefinha de casa. E segunda-feira que vem estaremos aqui de novo. Um beijo. Tchau. Tchau.